Olá meninas, na videoaula de hoje nós estamos iniciando um novo projeto aqui em nosso canal. Esse aqui é o tapete Nuvem Raios de Alegria. Essa minha nuvenzinha aqui eu trabalhei com fio rosa, mas na sua casa você vai trabalhar com a sua cor de preferência. Para fazer aqui a base do nosso tapete, eu usei 554 gramas do barbante número 6 e trabalhei com 2 fios. Então, um cone pequeno é o suficiente para você fazer a base do tapete. Ele é um tapete pequeno, tem 48 centímetros aqui na altura e 76 centímetros no comprimento. Ele tanto pode ser usado para colocar na lateral da cama, na frente do berço ou também na entrada do quarto da criança. Para trabalhar uma base, essa base aqui, você vai trabalhar com barbante número 6 e a agulha é a 5,5. Então, se você comprar um cone do fio colorido, você vai ter que passar uma parte desse fio para um outro cone vazio ou uma garrafa PET, alguma coisa. Divide o seu cone em 2 partes, que aí você vai tecer com 2 fios. Então, apenas um cone é suficiente para você fazer esse tapetinho aqui, que é muito, muito lindo. Vai fazer muito sucesso aí com as crianças. Então, para fazer a base do tapete, são 554 gramas e a agulha é a número 5,5. Para fazer os detalhes aqui, o raio com a chuva colorida, eu vou trabalhar com barbantes número 6, mas com apenas um fio. Então, teci esses detalhes com a agulha número 3,5. Para fazer o raio, você pode aproveitar sobras de fio que você tem em casa. No caso aqui do meu, eu usei aqui uma mescla de lilás. Como essa parte aqui é uma parte que você vai gastar um pouquinho mais, você precisa de 12 gramas. Para fazer aqui a primeira carreira do raio e para trabalhar 4 gotas. Nós vamos colocar as gotas aqui em uma lateral e também aqui na outra lateral do tapete também tem um raio e 2 gotas de cada uma das cores. Eu fiz assim, o raio usando 3 cores, então você precisa de 12 gramas da primeira cor, 8 gramas da segunda cor, que no caso do meu é um amarelo, e 8 gramas da terceira cor, que é um azul. Com essa mesma quantidade, você vai trabalhar os 2 raios e 4 gotas de cada uma das cores. Mas na sua casa, você pode fazer as suas gotas também bem coloridas. Fazer uma de cada cor, trabalhar também cada parte do raio, de um dos raios de uma cor, o outro do outro, que assim você acaba aproveitando todas as suas sobras e não precisa comprar barbante para essa parte aqui. Pode ser realmente bem colorido. Para fazer a boca, eu usei aqui 3 gramas do barbante vermelho, mas você também pode trabalhar com sobras de um rosa. Se for aqui no caso igual o meu, que eu fiz o tapete rosa, você pode fazer a boca com salmão
ou com um rosa pink, que vai dar um outro contraste, e até mesmo com barbante branco ou preto. Aí vai depender das sobras que você tem em casa. Para os olhos, você precisa de 10 gramas do fio branco e 2 gramas do fio preto, que nós vamos fazer a bolinha central, os cílios e a sobrancelha. Para fazer aqui o acabamento, eu coloquei um lacinho de cetim. No caso aqui desse meu lacinho, eu peguei uma fita de cetim, coloquei aqui em um arame aqui colorido, coloquei 3 pérolas e amarrei aqui atrás e depois colei. Mas se você preferir, você também pode fazer o seu lacinho de crochê, que vai ficar bem charmoso aqui. Para colocar aqui os detalhes, no caso aqui do meu tapete, eu usei cola de tecido, mas se você não tiver cola de tecido, você também pode costurar esses detalhes aqui no tapete, ok? Espero que vocês gostem. É um tapete fácil de fazer. Lembrando que é um tapete pequeno, vai ter 48 por 73 centímetros. E antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações, para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. O apoio de vocês é muito importante para podermos trazer novos projetos aqui para o canal. Certinho? Então vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com 2 fios do barbante número 6. E a minha agulha de trabalho é a número 5,5. Ok? Então, começo prendendo o fio na agulha e vou fazer 62 correntes. Feito aqui as 62 correntes, eu vou voltar na segunda corrente depois da agulha e faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo em cada corrente que tenho na base. Já chegando aqui no final da carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo. Então, nós temos finalizado a nossa primeira carreira. Para fazer a segunda carreira, você vai fazer uma corrente, vai virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos. E agora, vou fazendo novamente um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar no final da carreira. Chegando aqui no último ponto de base, eu também vou fazer 2 pontos baixos. Então, nós temos aqui a nossa segunda carreira pronta. Para fazer a terceira carreira, faço uma corrente, viro o trabalho, nesse mesmo ponto de base, vou fazer 2 pontos baixos. E agora, volto trabalhando um ponto baixo para cada ponto que temos na base. Até nós chegarmos no final da carreira. Já chegando aqui no final da carreira, nesse último ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Já temos aqui
a terceira carreira pronta. Para fazer a quarta carreira, nós vamos trabalhar da mesma forma. Faço uma corrente, viro o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, faço 2 pontos baixos. E agora vou fazendo um ponto baixo para cada ponto que temos na base, até chegarmos no final da carreira. Já chegando aqui no final da carreira, no último ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, temos finalizado aqui a quarta carreira. Para fazer a quinta carreira, eu faço a corrente, viro o trabalho, novamente vou fazer 2 pontos baixos nesse primeiro ponto de base. E agora vou fazendo um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, até eu chegar no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer no último ponto de base 2 pontos baixos. E temos aqui a quinta carreira finalizada. Para fazer a sexta carreira, vou fazer da mesma forma que já trabalhamos as outras. Faço uma corrente, viro o trabalho. No primeiro ponto de base, vou fazer 2 pontos baixos. E agora volto trabalhando um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Até nós chegarmos no final da carreira. Já finalizando aqui a carreira, eu vou vir no último ponto de base e dessa vez eu vou fazer apenas um ponto baixo, não vou fazer aumento aqui no final. E nós temos finalizada a sexta carreira. Para fazer a sétima carreira, eu vou virar o trabalho sem fazer nenhuma corrente. Vou vir aqui nesse primeiro ponto de base, vou saltar ele, passo para o segundo ponto de base e faço um ponto baixo. E agora vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Aqui nós estamos fazendo uma diminuição já aqui nessa sétima carreira. Depois que nós tivermos feito toda a base do tapete, nós voltamos fazendo aqui pontos baixos, dando acabamento. Então, não se preocupe que depois o seu trabalho vai ficar perfeito, ok? Então, vou trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até nós chegarmos aqui no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, nesse último ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Então, finalizamos a sétima carreira. Nela, nós começamos aqui na ponta, fazendo uma diminuição. E aqui no final, você não faz a diminuição, você vai fazer apenas um ponto alto, um ponto baixo. Não vai ter aumento, mas também não vai ter diminuição. Então, é bom prestar atenção para que não haja erro depois. Aqui é apenas um ponto baixo. Para começar a oitava carreira, você vai fazer uma corrente, vai virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, vai fazer apenas um ponto baixo. E vai trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto que tem na base, até estivermos finalizando a carreira e volto trabalhando com você. Chegando aqui no final da carreira,
eu vou fazer um ponto baixo, puxando aqui a laçada, vou aqui nessa lateral onde nós fizemos a diminuição, vou puxar uma laçada aqui também. Fiquei com 2 laçadas na agulha, vou fazer uma e fechar tudo juntos. Isso vai fazer com que haja diminuição aqui, mas fique um pouquinho mais arredondado. Vou virar, sem fazer nenhuma corrente. Vou passar agora aqui para fazer a carreira de número 9. Passo para o segundo ponto de base e faço o ponto baixo. E agora vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar novamente no final da carreira. Então, vai ficando dessa forma. Até nós chegarmos aqui no final da carreira. Já finalizando a carreira, quando eu chego aqui no último ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Então, finalizamos aqui a carreira de número 9. Para fazer a carreira de número 10, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho, nesse primeiro ponto de base, vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto que temos na base, até eu chegar novamente no último ponto de base, onde nós vamos fazer uma diminuição. Chegando aqui no final da carreira, você tem o ponto que você fez a diminuição e esse outro ponto final aqui. Então, vou fazer aqui a laçada, puxo ela, deixo na agulha, venho aqui no ponto da diminuição, pego as alcinhas aqui, puxo a laçada, fiquei com 3 laçadas, faço mais uma, fecho todos juntos. Isso vai finalizar aqui a carreira, mas vai deixando bem arredondado aqui na ponta, diminuindo também já essa carreira de número 10 que nós finalizamos. Então, esse lado aqui, você vai percebendo que nós vamos deixando ele mais arredondado, estamos fazendo a diminuição. Nesse outro lado, nós estamos continuando agora com a parte reta, ok? Então, agora, nós vamos iniciar fazendo uma outra diminuição, iniciar a carreira 11. Então, eu viro aqui o trabalho, salto aqui esse primeiro ponto de base, vou no segundo ponto de base e faço o ponto baixo. E agora, vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui, nós já estamos fazendo a carreira de número 11. E vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base até nós chegarmos no final da carreira. Já finalizando a carreira, eu vou aqui no último ponto de base e faço um ponto baixo. Finalizamos aqui a carreira de número 11. Para fazer a carreira de número 12, eu faço uma corrente, viro o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. E agora vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, até nós chegarmos no final da carreira, onde nós vamos fazer a diminuição. Chegando aqui no final da carreira, eu tenho esse ponto onde fizemos a diminuição e o outro ponto aqui, o penúltimo ponto de base. Então, nesse penúltimo ponto, eu puxo aqui a laçada. No outro, onde fizemos a diminuição, fica meio inclinadinho, eu puxo também a laçada, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Então, aqui nós finalizamos a carreira de número 12. Para fazer agora a carreira de número 13, eu vou começar novamente com a diminuição. Então, viro o trabalho, salto esse primeiro ponto de base, vou no segundo e faço o ponto baixo.
E agora vou fazendo um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar novamente no final da carreira. Já chegando aqui no final da carreira, no último ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Então, ficou dessa forma. Finalizamos aqui a carreira de número 13. Para fazer a carreira 14, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou voltar aqui no final já da carreira. Vou contar aqui, contando já com esse ponto onde você tem a diminuição. 1, 2, 3, 4. Nesse quarto ponto, eu vou colocar um marcador. Então, vou trabalhar um ponto baixo até esse pedaço aqui. Esses outros 3 pontos que ficam aqui são 2, mais esse onde você fez a diminuição, que fica meio inclinado. Então, esses 3 aqui eu vou deixar vazios. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até nós chegarmos onde nós temos o marcador. Então, vou fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar aqui no ponto do marcador e volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, cheguei aqui no ponto onde eu tenho o marcador. Nele, eu também vou fazer um ponto baixo. Então, retiro o marcador e fiz aqui o ponto baixo. E a nossa carreira vai até aqui, ficaram vazios esses 2 pontos, mais esse aqui da diminuição. Aqui nessa outra parte, continua mais reto aqui o nosso tapete. Aqui finalizamos a carreira 14. A partir daqui, nós vamos começar a próxima curva arredondada aqui da nossa nuvem. Então, nessa carreira aqui, eu não vou fazer nenhuma diminuição. Então, vou fazer uma corrente, viro o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar aqui no final da carreira. Já finalizando a carreira, no último ponto de base, também faço aqui um ponto baixo. Então, finalizamos aqui a carreira de número 15. Para fazer a carreira de número 16, eu faço uma corrente, viro o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, já vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, eu tenho 2 pontos aqui, eu vou vir no penúltimo. Faço ponto baixo puxando a laçada, vou no último, faço ponto baixo apenas também puxando a laçada, fico com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, ficou dessa forma. Finalizamos aqui a carreira de número 16. Para fazer a carreira de número 17, eu vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Nós não vamos fazer nenhuma diminuição nessa carreira. Apenas um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Já finalizando a carreira, no último ponto de base também faço um ponto baixo. Então, finalizamos aqui a carreira de número 17. Para fazer a carreira de número 18, eu faço uma corrente,
viro o trabalho, nesse primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até nós chegarmos no final da carreira, onde nós vamos fazer a diminuição. Já chegando aqui no final da carreira, eu tenho 2 pontos na base, vou fazer uma diminuição aqui, passo para o penúltimo ponto, faço a laçada, deixo na agulha, vou no último ponto, faço a laçada, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, finalizamos aqui a carreira de número 18, ok? Para fazer a carreira 19, mais uma vez, nós não vamos fazer nenhuma diminuição. Então, faço uma corrente, viro o trabalho, vou no primeiro ponto de base e faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até nós chegarmos no final da carreira. Já finalizando a carreira, no último ponto de base, vou fazendo aqui o ponto baixo e finalizamos a carreira 19. Para fazer a carreira número 20, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho, nesse primeiro ponto de base, faço um ponto baixo e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até nós chegarmos no final da carreira, onde nós vamos fazer a diminuição. Já chegando aqui no final da carreira, nos últimos 2 pontos eu faço a diminuição. Então, vou no penúltimo ponto, puxo a laçada, deixo ela na agulha, vou no último ponto, puxo a laçada, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, ficou dessa forma. Finalizamos aqui a carreira de número 20. Para fazer a carreira de número 21, eu vou virar o trabalho, sem fazer nenhuma corrente, viro o trabalho, vou no segundo ponto de base e faço o ponto baixo. Então, já começo a carreira com uma diminuição. Saltei aqui o primeiro ponto de base. Agora, vou para os próximos pontos e vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base até nós chegarmos no final da carreira. Já finalizando a carreira, eu vou fazer aqui o último ponto baixo e finalizamos aqui a carreira de número 21. Para fazer a carreira 22, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho, nesse primeiro ponto de base, vou fazer um ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegarmos no final da carreira, onde vamos fazer a diminuição. Já finalizando a carreira, aqui nos últimos 2 pontos de base, eu vou fazer uma diminuição. Então, venho no penúltimo ponto, faço o ponto baixo, deixando a laçada na agulha, vou aqui no último, faço o ponto baixo, deixando a laçada na agulha. Fiquei com 3 laçadas, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, finalizamos aqui a carreira de número 22. Até agora, nós temos essa parte aqui mais arredondada e a outra parte um pouquinho mais reta, ok? Para começar a carreira de número 23, eu vou virar o trabalho, não vou fazer nenhuma corrente, vou no segundo ponto de base e faço o ponto baixo.
Agora vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base até nós chegarmos aqui no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira 23, nesses últimos 2 pontos, nós também vamos fazer uma diminuição. Então, no penúltimo ponto, eu puxo aqui a laçada, deixo ela na agulha, vou no último ponto, puxo a laçada, deixo na agulha, fico com as 3 laçadas, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, fiz uma diminuição. Agora, para começar a carreira 24, eu vou virar sem fazer nenhuma corrente. Vou saltar o primeiro ponto de base, vou no segundo e faço ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. E quando nós chegarmos no final da carreira, nós também vamos fazer uma diminuição. Então, vou trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final da carreira. Já finalizando a carreira, nos últimos 2 pontos, eu faço a diminuição. Então, vou no penúltimo ponto, puxo aqui a laçada, vou no último, também puxo a laçada, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Finalizamos aqui a carreira de número 24. Para fazer a carreira 25, eu vou virar o trabalho, não vou fazer a corrente, vou para o segundo ponto de base e faço ponto baixo. Então, pulamos aqui o primeiro ponto, no segundo é que eu fiz o ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, e quando chegarmos novamente no final da carreira, eu vou fazer uma outra diminuição. Então, vou completar aqui a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, aqui nos últimos 2 pontos de base, eu vou fazer uma diminuição. Então, venho no penúltimo, puxo aqui a laçada, vou no último, puxo também a laçada, fico com as 3 laçadas, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, finalizamos aqui a carreira de número 25. Ok? Para fazer a carreira 26, eu vou virar o trabalho, não vamos fazer novamente a corrente. Salto o primeiro ponto de base, vou no segundo e faço aqui um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma diminuição aqui de 3 pontos no final dessa carreira 26. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3. São 3 pontos. No quarto aqui, eu vou colocar um marcador, que é onde eu vou trabalhar aqui até o marcador. E vão ficar esses 3 pontos aqui vazios. Então, vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base até nós chegarmos no marcador. Então, vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, quando eu chego aqui no marcador, eu vou retirar o marcador e nesse ponto de base, eu faço aqui o ponto baixo. Ficamos com 3 pontos vazios na base e finalizamos aqui a carreira de número 26. Ok? Para fazer a carreira 27, eu não vou fazer diminuição, então vou fazer a corrente, viro o trabalho, nesse primeiro ponto de base faço um ponto baixo e vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base até nós chegarmos no final da carreira, onde eu vou fazer a diminuição. Já finalizando a carreira,
Aqui no final, nesses últimos 2 pontos, eu vou fazer uma diminuição. Então, puxo aqui a laçada no penúltimo ponto, vou no último, também puxo a laçada e agora fecho todos juntos. Então, ficou dessa forma. Finalizamos aqui a carreira de número 27. Para fazer a carreira 28, eu vou começar fazendo uma diminuição. Então, vou virar o trabalho, salto o primeiro ponto de base, vou no segundo e faço um ponto baixo. E agora, vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base, até nós chegarmos novamente no final da carreira, onde eu vou fazer uma outra diminuição. Já finalizando a carreira, aqui nos últimos 2 pontos de base, eu vou fazer uma diminuição. Então, puxo as laçadas e depois fecho os 2 pontos juntos. Então, finalizamos a carreira de número 28, ok? Para fazer a carreira 29, dessa vez eu não vou fazer diminuição, então faço uma corrente, viro o trabalho, no primeiro ponto de base eu faço um ponto baixo e vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, até chegar no final da carreira. Já chegando aqui no final da carreira, no último ponto de base, eu também trabalho um ponto baixo. Então, não fizemos nenhuma diminuição aqui nessa carreira. E finalizamos a carreira 29. E a carreira 30, eu também, vamos começar aqui sem fazer nenhuma corrente, eu viro o trabalho, salto o primeiro ponto de base, vou no segundo e faço aqui o ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar novamente no final da carreira. Já finalizando a carreira, aqui novamente eu vou fazer uma diminuição nesses últimos 2 pontos. Então, no penúltimo eu puxo a laçada, deixo na agulha, vou no último, puxo a laçada, faço mais um e fecho todos juntos. Então, finalizamos aqui a carreira de número 30, ok? Para fazer a carreira 31, eu vou começar fazendo uma corrente, viro o trabalho, vou no primeiro ponto de base e faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, até chegarmos no final da carreira, onde nós vamos fazer uma diminuição. Já finalizando a carreira, aqui eu não vou fazer nenhuma diminuição. Então, até o último ponto de base, eu faço o ponto baixo. E finalizamos a carreira de número 31. Ok? Agora, para fazer a carreira 32, eu vou virar, não vamos fazer nenhuma corrente. A partir do segundo ponto de base é que eu começo a trabalhar, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegarmos no final da carreira. Já finalizando a carreira, nos últimos 2 pontos de base, eu vou fazer novamente uma diminuição. Então, vou no penúltimo, puxo a laçada, vou no último, puxo a laçada, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, finalizamos a carreira de número 32. Vou deixar aqui para você ver.
Vamos agora iniciar a carreira de número 33. Eu não vou fazer nenhuma corrente, viro o trabalho, salto o primeiro ponto de base, vou no segundo e faço um ponto baixo. E agora vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base até nós chegarmos novamente no final da carreira. Já finalizando a carreira, nos últimos 2 pontos de base, eu também faço uma diminuição. Então, vou no penúltimo, puxo a laçada, vou no último ponto, puxo a laçada, fiquei com 3 laçadas, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, finalizamos aqui a carreira de número 33. Para fazer a carreira 34, eu vou virar sem fazer nenhuma corrente, passo para o segundo ponto de base e faço um ponto baixo. E agora vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base até nós chegarmos novamente no final da carreira, onde eu vou fazer outra diminuição. Chegando aqui no final da carreira, eu tenho os últimos 2 pontos de base e eu vou fazer a diminuição. Puxo a laçada no penúltimo ponto, vou no último também, puxo a laçada, fico com 3 laçadas, faço mais um e fecho todos juntos. Então, finalizamos a carreira de número 34, fazendo uma diminuição, ok? Para fazer a carreira de número 35, eu já começo com a diminuição. Vou virar aqui o tapete, vou para o segundo ponto de base e faço o ponto baixo. E agora vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base até chegarmos no final da carreira, onde nós vamos fazer outra diminuição. Chegando aqui no final da carreira, nós vamos fazer outra diminuição. Então, vou aqui no penúltimo ponto de base, puxo a laçada. Vou no último, puxo a laçada, ficaram 3 laçadas, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, ficou dessa forma. Finalizamos a carreira de número 35. Para fazer a carreira de número 36, eu vou virar o trabalho, não vou fazer nenhuma corrente, passo aqui para o segundo ponto de base e faço um ponto baixo. Agora eu vou vir aqui no final da carreira, vou contar 1, 2, 3 pontos. Vou deixar esses 3 pontos vazios e coloco aqui o marcador no 4º ponto. Então, vou trabalhar com pontos baixos até nesse ponto onde eu tenho o marcador. Vou deixar novamente os 3 pontos vazios aqui no final. Então, vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base até eu chegar novamente no ponto onde eu tenho o marcador. Chegando aqui no final da carreira, nesse ponto onde eu tenho o marcador, eu também faço o ponto baixo. Tirar aqui o marcador e vão ficar 3 pontos vazios aqui na base. Vou puxar aqui para você ver. Finalizamos aqui a carreira de número 36. Para fazer a carreira de número 37, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Aqui nessa outra lá, eu também vou deixar aqui 3 pontos vazios. Então, conto 1, 2, 3, coloco o marcador aqui no 4º ponto de base. E agora, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base
até eu chegar aqui no marcador. Chegando aqui no final da carreira, no ponto onde eu tenho o marcador, eu também vou fazer aqui um ponto baixo. Então, ficaram vazios aqui os últimos 3 pontos de base. Ficou dessa forma. Finalizamos aqui a carreira de número 37. Para fazer a carreira 38, eu começo fazendo uma corrente, viro o trabalho e vou fazer aqui no primeiro ponto de base um ponto baixo. E trabalho um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, até nós chegarmos aqui no final da carreira. Já finalizada, no último ponto de base, faço um ponto baixo. E finalizamos aqui a carreira de número 38. Para fazer a carreira de número 39, eu vou subir aqui uma corrente, viro o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. E vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar no final da carreira. Já finalizando a carreira, no último ponto de base, também faço um ponto baixo. Então, finalizamos aqui a carreira de número 39. Para fazer a carreira 40, nós vamos fazer essa mesma sequência, não vou fazer diminuição. Então, começo fazendo uma corrente, viro o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, faço um ponto baixo e vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, até chegarmos no final da carreira. Já finalizando a carreira, aqui no último ponto de base, faço um ponto baixo. E finalizamos a carreira 40. Para fazer a carreira 41, ainda trabalho nessa mesma sequência. Então, faço uma corrente, viro o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até nós chegarmos no final da carreira.